Meus queridos, uma honra imensa poder vê-los novamente, depois das festas, né? Entre aspas, a gente não parou. Nós estamos trabalhando desde o dia 15 de dezembro, nós já fizemos 8 seminários em Cascavel, todas as segundas-feiras. Já viram falar do plantão doutrinário, não? Alguém viu? Aqui em Santa Teresa? Passou da fronteira aqui? Estamos fazendo um convite agora. Segunda-feira, Claudemir e a filha vão encerrar o plantão doutrinário e vão realmente abordar os exemplos, já que nós estamos trabalhando os 150 anos de comemoração, de publicação da obra O Céu e o Inferno. Nós praticamente esmiuçamos a obra toda, na doutrina e nos seus exemplos. Claudemir possivelmente vai nos trazer um grupo de teatro, e é possível, ele não abre o jogo, ele não deixa vazar, mas eu intuo que ele vai fazer uma atividade mediúnica, né? Um trabalho interessante de uma conversa daqui para lá, já que ele vai trazer exatamente os exemplos de quem está do lado de lá, né? Contando sua história. Então nós vamos encerrar segunda-feira, às 20 horas na SEAC, o plantão doutrinário 2014-2015. Né? Se alguém puder comparecer, não, seria muito interessante. Queremos fechar com chave de ouro mesmo. Semana seguinte, nós temos outro convite. Né? Nós temos, então, esse período carnavalesco em que a psicosfera fica pesadíssima. Né? Nós vamos trabalhar no dia 16 e 17 a obra 50 anos depois. No ano passado trabalhamos há 2000 anos. Este ano, então, 50 anos depois. No primeiro momento, das 16h30 de segunda-feira até as 18h30, vamos fazer um podcast, que é uma discussão circular. O grupo central, que já somos 8, já estudamos a obra de tudo quanto é jeito, vamos abrir a discussão para que a plateia, nos círculos maiores, também participe. Então será uma discussão dirigida por moderadores, né? Isso na segunda-feira. Na terça-feira, então, no dia propriamente dito, nós vamos ter 4 palestras de 20 minutos, a 4 vozes, então, em cima da obra também. Então nós temos aí, mesmo horário, 16h30 às 18h30. Né? Se alguém estiver por lá, por favor, apareça. Seria uma honra ter representante aqui da nossa Sociedade Espírita Consolador. Honrado nós estamos hoje também, porque conseguimos ajustar aqui a agenda da nossa querida professora Luciana, e ela vai nos trazer hoje, compartilhar conosco, a temática do poder da fé na visão espírita. Muito interessante, uns ângulos que às vezes a gente não já percebe nessa temática. A nossa Luciana de Melo Brondani, nesta existência, reencarnou no Rio de Janeiro. Né? Vinculou-se à doutrina espírita em 2009, ela é tarefeira da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Vamos dizer, se eu tenho 2 braços, a Luciana faz parte de um deles. Nos ajuda sobremaneira na atividade das exposições doutrinárias. Ela apresenta os expositores. Na terça-feira eu fico sossegado porque ela faz essa tarefa lá conosco. Expositora, coordenadora de grupo de estudo e faz as exposições doutrinárias tanto na regional quanto na CEPAL. Ela é professora. Não se assustem, mas acho que até meia-noite a gente trabalha isso aqui direitinho. Como ela vai nos ofertar realmente a temática da fé, eu encontrei aqui na obra do benfeitor Emmanuel, ele desdobra um assunto que nós conhecemos muito bem. Quando Jesus diz para nós assim: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Ele saca esse versículo de lá e escreve perseverar. Está no livro Ideal Espírita. Aí diz para nós assim: todas as vitórias da criatura são fruto substancioso da perseverança. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar, renova os itinerários da própria vida. O estudante incipiente chega a ser o erudito professor. Me lembrei de Einstein, não sei porquê. Não sei porquê. O curioso bisonho transforma-se no artífice genial. Nós estamos trabalhando aqui, perseverar.
A alma inexperiente atinge a angelitude. Dir-se-ia constituir o triunfo evolutivo um hino perene à constância no aprendizado. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Por esse motivo, compete-nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança desde os mínimos cometimentos até as realizações mais expressivas do bem para atingirmos o êxito duradouro. Sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências. A edificação assistencial não surge na face planetária, qual farol benfazejo, asilando os náufragos da viagem terrena. E o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje para maiores conquistas do homem de amanhã. Se almeja superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo excelso: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Asila-te na fortaleza da fé viva, lembrando que os transes que te visitam, por mais profundos e desconcertantes, têm limites justos e naturais, e que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar para a nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. Então aqui o benfeitor relaciona perseverança com fé. Aí é possível que a gente atinja realmente os nossos objetivos. Mas isso ficará por conta da Luciana nos elucidar. A partir de agora, nós vamos ouvi-la. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, reflexionando à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita, que nos ampara e nos fortalece em todos os momentos da nossa jornada terrena, rumo à grande luz. Que possamos passar momentos bem agradáveis e que Jesus e os benfeitores nos iluminem, nos abençoem com sua paz e sua luz. A proposta de hoje é sobre o poder da fé, com lições crísticas, com lições do Cristo para os desafios da alma. E também alguns apontamentos sobre este tema palpitante que é a fé, abordando os seguintes tópicos. Primeiro, definição de fé por Paulo de Tarso. Segundo, quando ela surge em nós. Terceiro, como a compreendemos? Quarto, que benefícios ela nos dá? Quinto, a fé quanto à intensidade. Sexto, a fé religiosa. E sétimo, a fé quanto à aplicabilidade. A fé, palavra tão pequenina, mas com um poder tão grande. Nesses próximos slides, veremos exemplos de lições do Cristo para os nossos desafios da alma. Então vamos lá. Quando ele, Jesus, veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Que depois vamos ver que o demônio é um obsessor. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio?
Respondeu-lhes Jesus sabiamente: por causa da vossa incredulidade, falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Que está em Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Então, quando ele fala do grão de mostarda, era a menor semente da época de Jesus, onde plantada se tornava uma árvore grande, onde podia abrigar os pássaros com seus ninhos e dar sombra para as pessoas. O episódio narrado ocorreu na manhã seguinte ao da Transfiguração. Jesus sobe ao monte para orar, juntamente com Pedro, João e Tiago. Passam lá à noite e na manhã seguinte descem e encontram os outros 9 discípulos, cabisbaixos e confusos por não terem conseguido atender ao pedido de um pai para que auxiliassem seu filho. Esse sofria de ataques epiléticos causados pela presença de um espírito que o fazia ter convulsões e ficar mudo e surdo. Muitas vezes isto ocorria em local que apresentava risco para ele, dentro de água ou junto a uma fogueira. A frustração dos discípulos é por causa de já terem conseguido em outras ocasiões a expulsão de espíritos, mas não neste caso. Jesus é informado pelo pai do menino que isso vem acontecendo desde a sua infância. Mais tarde, após este acontecimento, os discípulos irão perguntar a Jesus a razão pela qual eles não haviam conseguido expulsar aquele espírito. Então, Jesus encaminhou aquele espírito obsessor que atormentava o menino e fazia com que ele tivesse convulsões, muitas vezes chegando a cair perto de um rio ou de uma fogueira, porque o menino não ouvia, não falava, devido ao obsessor que causava a convulsão. Jesus queria que os discípulos usassem da sua fé em Deus para afastar o espírito obsessor do menino. A falha dos discípulos de Jesus em expulsar o demônio ou o obsessor de uma criança se deu pela falta de fé. Quando a fé falha ou não existe, somos incapazes de realizar o mais simples trabalho, a mais simples tarefa. Aquele que tem fé, por menor que seja, teria que voltar. Vamos lá. Aquele que tem fé, por menor que seja, é capaz de fazer algo inimaginável, como a minúscula semente do grão de mostarda. Não há mistério no poder da fé, assim como não há dúvidas de que Jesus tinha absoluta fé e confiança em Deus. Tanto é que ele, espírito altamente evoluído, aceitou encarnar entre nós para nos indicar um caminho que nos libertasse do egoísmo, do orgulho, do primarismo. Haroldo Dutra Dias nos diz que fé é uma entrega absoluta, colocando-se inteiramente à disposição da providência divina. Primeiro tópico: definição de fé pelo apóstolo Paulo de Tarso. A fé consiste na firme confiança, na certeza, naquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, como diz Paulo de Tarso, ter fé é acreditar firmemente, mesmo naquilo que não vemos. Deus existe, mas não o vemos, e nós acreditamos.
A fé é proporcional ao amor que temos a Deus. Quando a fé surge em nós? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas necessita ser desenvolvida. No princípio, apenas acreditamos, depois compreendemos e, finalmente, vivenciamos. Então, nós nascemos com a fé. É um sentimento inato do homem, que, através do livre-arbítrio, das nossas escolhas, podemos ou não desenvolver este sentimento, que é a fé. Como a compreendemos? Como nós compreendemos a fé? A maneira como compreendemos e vivenciamos a fé depende do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. Então, compreendemos e vivenciamos a fé conforme o adiantamento moral de cada um. É de dentro para fora. Fé ingênua ou infantil. Acredito simplesmente sem pensar a respeito, sem pedir provas. Acredito em tudo o que me dizem, simploriamente, ingenuamente. Para alguns, esta forma de crer é vista como uma virtude. Procurar compreender os fatos demonstraria falta de fé. Então, a fé ingênua ou infantil é aquela fé pueril, onde se acredita em tudo o que se diz ingenuamente. O indivíduo absorve e não questiona. Na fase do desenvolvimento das emoções, a fé passa a ser um sentimento ou uma emoção que se acende ou apaga, aumenta e diminui, segundo o estado emocional da criatura. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão. Mais baseado nos outros com suas qualidades e defeitos do que em si mesmos, em seu próprio conhecimento da verdade. Pode levar ao extremo da fé cega ou da descrença total. Então, na fase do desenvolvimento das emoções, a fé é ligada ao estado emocional da criatura. Conforme está o humor, está a fé. Se estou bem, sou levado ao extremo da fé cega. Então, o indivíduo acredita em tudo cegamente, se ele está bem. Se estou mal, caio na descrença total. Então, se o indivíduo não está bem, ele não acredita em mais nada. Na fase do desenvolvimento da razão e do intelecto, a fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza e confiança. Representa então uma virtude intelectual, um fruto da experiência e não mais da emoção. Então não tem mais nada a ver com o humor. Supõe o conhecimento profundo do assunto. A certeza científica baseada nesse conhecimento é a fé. É a segurança do químico que, ao ver as combinações de ácidos com bases, tem a certeza que obterá um sal. Fé absoluta, fé raciocinada e experimentada, com fundamento em fatos vividos e verificados sob controle. Nessa fase, a fé não é oscilante, ela não muda de conformidade com o estado de humor. Então, na fase do desenvolvimento da razão e do intelecto, a fé é ligada à experimentação ou à certeza científica. Vamos voltar um pouquinho nos bancos escolares, onde a professora primária ou do ensino fundamental nos propõe uma experiência. Pegar um copo com um pouco de água e óleo
E ela faz a pergunta: água e óleo se misturam? E nós respondemos: não. Então temos a certeza de que óleo e água não se misturam. Esta é a fé raciocinada, experimentada. Na fase mais espiritualizada, quando já sintonizamos com a presença divina dentro de cada um, a fé representa a fidelidade aos princípios divinos. Uma vez conhecido o caminho e encontrado o Mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios. Não se permanecerá mais no saber nem no falar, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser, o vivenciar com fidelidade os princípios divinos, havendo o ajustamento, a justeza do modelado com o modelo, do cristão com o Cristo. Nessa fase, a plena confiança nos princípios divinos. Então, na fase mais espiritualizada, é a fé baseada nos princípios divinos, nas lições crísticas, nas lições do Cristo, como vimos nos primeiros slides. E como diz Haroldo Dutra Dias, fé é uma entrega, mas é uma entrega absoluta, colocando-se inteiramente à disposição da providência divina. Que benefícios ela nos dá? Que benefícios a fé nos dá? Primeiramente, transpor os obstáculos e segundo, a certeza e a confiança de se atingir um objetivo. Vamos analisar transpor os obstáculos. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender estas palavras. Então, transpor os obstáculos é a força para vencer as vicissitudes do mundo, de provas e expiações a que somos submetidos dia a dia. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, ninguém vai carregar uma pedra daqui para lá, ninguém vai carregar uma montanha. A montanha mencionada por Jesus é o nosso egoísmo, o nosso orgulho e as várias armadilhas que colocamos no nosso caminho, nos impedindo de evoluir espiritualmente. São os tormentos voluntários, são as pedras que nós colocamos no nosso caminho, que para nossa infelicidade, nós mesmos causamos. Nenhum atleta consegue uma vitória achando que vai perder a competição, não é verdade? Então devemos buscar a determinação, o empenho e o propósito benéfico de seguir os bons ensinamentos e acreditar em si mesmo, é claro. Então, estaremos vencendo as nossas más tendências, as nossas más inclinações, para o quê? Para o nosso progresso espiritual. Por isso, vamos despertar rapidamente a nossa consciência de que somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal e não o contrário, porque a nossa pátria é espiritual. O corpo é um empréstimo para o nosso crescimento espiritual. A certeza e a confiança de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá.
de sorte que aquele que a desenvolve caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num, como no outro caso, como vimos, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Para ilustrar uma pequena história sobre o menino e o guarda-chuva. Certa vez, o povo de um pequeno vilarejo decidiu se reunir numa praça para orar pedindo chuvas. Estavam passando por uma seca terrível e lá ficariam orando até que chovesse. Este foi o combinado, mas apenas um garotinho levou um guarda-chuva. O nome disso é fé, é confiança absoluta. E outro exemplo é do estudante que já passou pelo ensino médio e hoje está na faculdade e já se imagina formado. Ele mentaliza o seu objetivo, que é a formação profissional. Então, os dois exemplos, tanto do menino com o guarda-chuva e o estudante, nos mostram a certeza e a confiança em se atingir um objetivo. A fé quanto à intensidade, a fé sincera e verdadeira. É sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, a fé sincera e verdadeira se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Por isso, os bons espíritos vêm em ajuda de quem possui a fé sincera e verdadeira. Ela é sempre calma e, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina que bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse. Torna-se enfurecida e julga suprir com a violência a força que não tem. Então, a fé vacilante, ela muda, ela sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. Então, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A fé quanto à intensidade. A fé robusta é a que dá a perseverança, como vimos na mensagem inicial do nosso amigo, irmão espírita, Paulo Vanin. É a que dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé confiante é aquela na qual se tem a confiança no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, vamos lembrar Jesus, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 5. A fé religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. Então, tudo aquilo que não é contestado, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. A fé nas verdades espirituais básicas não se receita, não se impõe. Ela é desenvolvida e ninguém está impedido de possuí-la. Aos que, mesmo tendo as provas chovendo ao seu redor, agem com descaso ou por temor de serem forçados a mudar seus hábitos. Porém, na sua maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque aí teriam que inclinar-se diante dela. Então, a fé religiosa, sobre este aspecto, pode ser cega ou raciocinada. E onde nós nos encontramos? Vamos lá. A fé cega é aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação, tanto o verdadeiro como o falso, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Impor a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Dizem por aí que fora da igreja não há salvação. Chico Xavier disse que se Allan Kardec tivesse dito que fora da igreja não há salvação, ele não teria escolhido o Espiritismo. Ele teria escolhido outro caminho. Mas a doutrina espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação, restaurando a moral cristã em sua expressão mais pura. Então, não existem dogmas, rituais, cerimônias, imagens ou qualquer ação que evidencie a prática do culto exterior e do fanatismo institucional. Nossa doutrina nos permite a liberdade de consciência. Então, a fé cega, reforçando, a fé religiosa se divide em duas: a fé cega e a raciocinada. Reforçando, fé cega nada examina, aceita sem verificação, pode chegar ao fanatismo. E a fé raciocinada examina tudo, apoia-se nos fatos e na lógica, faz crentes por terem certeza. E a frase de Allan Kardec: fé inabalável é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita, daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé, a fé cega, que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode com verdade dizer que não se deve receitar a ninguém. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. Espiritismo, a fé raciocinada. Então, é o farol que ilumina a nossa jornada terrena rumo à grande luz. O Espiritismo difere de religiões tradicionais que incutem o medo e a culpa como artifício de dominação e orientação de conduta. Ao contrário, o Espiritismo liberta,
pelos esclarecimentos sobre nossa realidade espiritual, sobre as leis naturais e nossa situação no processo evolutivo do ser. Cada um é responsável por seus próprios atos. Liberdade implica em responsabilidade. Por isso, não se pode exigir que pessoas ainda presas na necessidade da condução cega e emocional compreendam de imediato essa essência libertadora que é a fé raciocinada que encontramos no Espiritismo. A fé quanto à aplicabilidade. Jesus procurou mostrar o que o homem pode realizar quando tem desenvolvida a sua fé, isto é, a vontade e a certeza. Os chamados milagres passam a ser vistos como efeitos naturais, cujas causas hoje se explicam e são compreendidas em grande parte. Com o estudo do Espiritismo e do Magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das suas necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais futuras. A fé quanto à aplicabilidade. Fé humana. O homem de muita inteligência que persegue a realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então, na fé humana, o homem está mais preocupado com seu futuro e realizações terrenas. Fé divina. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há tendências más que possam ser vencidas, que não possam ser vencidas. Na fé raciocinada, o homem de bem abstrai o presente e se preocupa em fazer boas ações para alcançar a felicidade que lhe espera no futuro celeste. Aqui entrariam vários exemplos: Chico Xavier, Madre Teresa e tantos outros. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. Estamos chegando nas nossas considerações finais. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A esperança e a caridade são resultantes da fé. A fé desperta todos os sentimentos nobres que conduzem o homem para o bem e é a base da sua regeneração. É preciso que essa base seja forte e durável, para que tudo o que se construa sobre ela não possa ser abalado como um castelo de areia. A nossa bibliografia, o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec,
A Sabedoria do Evangelho, por Carlos Torres Pastorino, e alguns slides de Cláudio Tolim. Ficam, para nossa reflexão, duas mensagens do benfeitor Emmanuel, que são verdadeiros exemplos das lições crísticas para os desafios da alma. Quando todos os recursos estiverem falhando na solução de qualquer problema da alma, experimenta fazer o que Jesus nos ensinou. A fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão, tocados pelo perfume do sentimento. E sintetizando a nossa exposição, contarei uma pequena história de fé e confiança, fé sincera e verdadeira, de entrega absoluta, colocando-se inteiramente à disposição da providência divina. Martim Gouveia era um jovem que tinha o hábito de invadir residências descuidadas, levando o que pudesse, sem nunca cair na mão das autoridades. Aquela noite, observava atentamente uma casa fechada, onde parecia não haver ninguém. Sorrateiramente, pulou o muro do pátio, forçou a porta de serviço e entrou na residência. Passou pela cozinha e seguiu para o interior. Procurou um dos aposentos onde esperava encontrar maiores valores e empurrou levemente a porta. Nisso, ouviu alguém respirando com muita dificuldade. Julgando ser uma pessoa que dormia ressonando, avançou. Mas, admirado, viu um vulto sobre o leito e imediatamente levou a mão no punhal. Ouviu, neste instante, uma voz débil e entrecortada de um homem que o fixou na penumbra. O desconhecido estendeu os braços e lhe falou sobre forte emoção. Graças a Deus, você escutou meus gemidos, meu filho. Foram os bons espíritos. Você é um enviado dos mensageiros divinos. Martim, surpreendido, abandonou a arma. Aproximou-se do velhinho e o ancião repetiu maravilhado: graças a Deus, meu filho, necessito muito de você. Estou doente, acamado e sem ninguém. Não tenho forças para gritar. Há muito tempo não recebo visitas, mas você me escutou. Depois de uma pequena pausa, prosseguiu: traga-me um remédio, por favor. Sinto muita falta de ar. Leia alguma coisa para mim que me conforte, para eu não morrer só. Você é um enviado dos espíritos. Eles ouviram as minhas preces. E o enfermo lhe oferece um livro. Martim, compadecido, acendeu a luz e se dispôs a ler emocionado. Era um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, encebado de suor e de lágrimas. O hóspede imprevisto leu e leu até a madrugada, e desde aquele instante desistiu dos assaltos e dos furtos. Dedicou-se a cuidar do velhinho, administrando-lhe remédios, prestando-lhe assistência e lendo para ele os livros de sua predileção. Depois de 5 meses, o enfermo desencarnou, mas em clima de muita paz, deixando-lhe os bens como herança, e a alma renovada pelos exemplos de fé nos espíritos superiores e em Deus. Uma fé capaz de modificar a própria situação de penúria e atrair um jovem equivocado para o refazimento do caminho. Fé suficiente para neutralizar
a violência atrevida que lhe invadira o lar. Fé que não vacilou diante do invasor, que certamente não estava ali por acaso, mas guiado por mãos invisíveis que sabiam o desfecho da história por conhecerem a intimidade dos dois. No nosso dia a dia, várias situações se apresentam justamente para que possamos ajudar aqueles que conosco convivem ou simplesmente cruzam o nosso caminho. A história que contamos foi ditada por um espírito desencarnado que se chama Hilário Silva. A mensagem foi recebida pelo médium espírita Francisco Cândido Xavier e está inserida no livro Ideal Espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo vem para a nossa renovação interior, libertando-nos do primarismo para o progresso espiritual. O homem que abriga no seu coração os princípios do bem e só do bem, faz com que suas qualidades morais e espirituais se agigantem, assim como na nossa história. Então, vamos crescer espiritualmente e, juntamente com o nosso semelhante, subir e alcançar esferas mais elevadas, sempre com muita fé em Deus, a fé sincera e a fé verdadeira. Meus votos de muita paz, agradeço a paciência de todos, meu abraço fraterno, uma boa noite e muito obrigada.